faça a sua apresentação, quem é você, né? E essa grande bagagem de conhecimento que você tem. Pois é, Geisa, quando você fala sinta-se à vontade, é realmente onde eu me sinto à vontade, quando eu estou falando sobre educação e vivendo educação. Eu sou a professora Daniela, são muitos anos já, e todos eles dentro da educação infantil. Eu trabalho no DF já com crianças há 23 anos, sou professora do Estado já há 20 anos dentro da Secretaria de Educação, e toda a minha experiência foi dentro de educação infantil e ensino especial. Eu, como já comecei a contar um pouquinho, eu comecei lá em São Sebastião, uma cidade próxima a Brasília, e eu aprendi muito naquela escola. Aprendi com as crianças, aprendi com as colegas e aprendi em lugares diferentes, conviver com comunidades diferentes. Atualmente eu trabalho no Plano Piloto, que é uma área central de Brasília, mas eu também trabalho num jardim de infância. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, apesar de hoje, atualmente, eu não estou em sala de aula, eu estou auxiliando na vice-direção da escola, que é um jardim de infância aqui de Brasília, 305 Sul. É um jardim que é referência em inclusão, um jardim que a gente aprende junto, que a gente tem uma equipe muito empenhada em desenvolver de fato a inclusão. Então, em nome disso, quando eu fui chamada, eu recebi o convite da minha diretora Miriam, e eu achei que fosse, eu acho e acredito que é mais um local para a gente expandir, para que a gente tenha mais acessos e mais alcance em relação à inclusão. Então, como eu já comentei, eu sou de sala de aula, eu tenho muito orgulho de falar que cargo nenhum nunca me afastou da sala de aula. Eu, mesmo estando num cargo administrativo, todos os dias, se você me perguntar nome e sobrenome das crianças da escola, eu sei. E ainda que hoje a minha escola tem 170 crianças, mas em São Sebastião, a Vânia está aí para não me deixar mentir. São mais de 500 e eu sabia igualmente. Então, Ótimo. assim, porque a minha paixão é a educação e essas crianças são tudo para a gente que leva essa questão da pedagogia, que a gente acredita na educação. Então, entrei para a secretaria, iniciei nas turmas regulares. Aqui no DF, a gente tem uma nomenclatura que, quando a turma é inclusiva, nós chamamos de integração inversa. O que é isso? A integração inversa, ela é uma turma que, por conta das crianças PCD, a turma é formada de forma reduzida para atender essas crianças. E temos as classes especiais, que aí são crianças um pouco mais... que demandam um pouco mais, né? E geralmente, pelo menos na escola que eu estou, são de crianças TEA, e aí são 2 crianças para cada professor, mas aí é uma classe especial. Então, eu iniciei em São Sebastião, eu acredito, muito inocentemente, vou dizer para vocês, porque há 18 anos atrás, há 20 anos atrás, não se falava em autismo. Eu não me lembro. O meu curso de formação, por exemplo, eu não me lembro de termos tratado de uma forma tão ampla como hoje a gente tem acesso em relação ao autismo. Então, eu tenho certeza absoluta que muitas crianças passaram por mim e até na inocência mesmo eu não percebi, mas foram bem, graças a Deus. Então, eu comecei a perceber que eu gostava muito de atuar nessa área. Então, eu comecei a trilhar a minha formação acadêmica por conta disso. Então, hoje eu tenho algumas especializações. Eu sou especialista, sou psicopedagoga institucional e clínica. Depois eu fiz uma especialização em gestão escolar, quando eu já estava na gestão lá de São Sebastião, no Centro de Educação Infantil. Depois eu ainda não parei, fui para atendimento educacional especializado, porque eu já queria uma coisa mais focada, né? Entrar na sala de aula e fazer uma diferença. E depois aí eu segui para a docência superior, porque eu percebia que as minhas colegas tinham dificuldade, às vezes, de entender aquilo que é óbvio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que o óbvio precisa ser dito. E aí nós vamos falar também sobre a nossa formação, que a nossa formação ela vem com algumas lacunas, que quando a gente enfrenta a sala de aula, a gente fica meio assim. E a nossa live vai ter um pouquinho desse papo também. E aí depois eu fiz a docência superior e fiz a neuropsicopedagogia, que é quando eu fiquei mais ainda encantada, porque eu comecei a fazer todas as relações do comportamento
com as intervenções e com as questões biológicas, genótipos, fenótipos. Então, eu fiquei muito envolvida nessa área. E segui, e espero não parar. Uberlândia que me espere, né, Zeis? É isso aí. Então, a minha atuação é Mesmo, dentro Kelly. de educação infantil. Eu já tive experiência com crianças TEA, já tive com criança síndrome de Down, já fui professora de uma criança DA com implante coclear, já tive outras crianças com TDAH, já tive crianças com altas habilidades, já trabalhei com crianças. Eu trabalhei, na verdade, indiretamente, mas nós recebemos na escola no passado uma criança com síndrome de Jornot, que é raríssimo Uhum. no Brasil. Parece que só tem 14 casos. E nós tivemos esse grande privilégio, esse presente de estarmos com essa criança na nossa escola. Então, que me traz muito orgulho, porque nos faz aprender. Você começou a sua fala falando que as dificuldades nos fazem... a gente se reinventa. E isso é muito verdade. Eu acredito que os diplomas, a questão da busca é muito importante, é fundamental. Mas a atuação ela pode ser enriquecida dia a dia. E É é isso isso, mesmo. Geisa. Dentro da gama, né, dentro de todo o espectro que envolve o autista, né, nós temos os níveis, as variações. Dentro de cada nível, nós temos um universo dentro de cada nível. Nós temos o nível 1, né, que é o leve. Dentro do leve, nós temos aí um universo. Moderado também nós temos um universo. O severo, nós temos um universo. Por isso que nenhum autista é igual ao outro, certo? Então, cada um tem a sua especificidade. Nós, pais, mães que convivemos, né, que estamos ali 24 horas, certo? Né? O educador normalmente está ali 4 horas com os nossos filhos, 4 horas por dia, né? No DF são 5. 5 horas por dia, certo? E nós não, nós ficamos ali esse outro restante, convivendo no dia a dia, certo? Então, o nosso olhar como mãe, como pai, ou como cuidador, realmente ele é um olhar assim mais de lince, né? Então, ele é um olhar assim que mais criterioso, que a gente observa pequenos detalhezinhos, né? Certo? E dentro de cada universo, dentro de cada nível, nós temos algumas comorbidades que alguns têm, outros não, certo? Então, é o seguinte, hoje nós temos alguns casos, né, de crianças que ela tem um comportamento desafiador, certo? Que nós chamamos de TOD, né? TOD, certo? Então, nós chamamos de TOD. E hoje o TOD, ele é um grande desafiador também para o educador, para o professor, para o mediador. Professora, dentro do seu conhecimento, certo? Né? O que você tem a nos dizer sobre isso? Como que pode ser trabalhada a adaptação dessa criança? Certo? Nós estamos trabalhando, gente, sobre educação infantil, tá? Então, se a professora também quiser colocar, educação infantil vai de tal idade a tal idade, né? Para que a gente possa ter um embasamento aí, principalmente porque nós temos estudantes também na nossa live. Então, na verdade, na minha escola, a educação infantil, ela vai pegar desde a idade da creche até a idade de 5 anos. O que acontece? Hoje, a idade de 6 anos, que antigamente a gente dizia que era o nosso terceiro período, ou jardim 3, ele foi para o ensino fundamental. Então, nós ficamos com as nossas crianças lá na escola. Nós não temos mais o maternal, porque o maternal já faz parte da creche. Aqui no DF, nós temos desde a estimulação precoce, que as crianças entram bem cedo, público, tá? Estou dizendo de questão pública. E até a questão das creches e, assim, o jardim de infância, que é a educação infantil, ou o centro de educação infantil, que atende crianças de 4 anos e 5 anos. Então, quando você fala dessa questão das crianças que têm oposição ou que se mostram muitas vezes até resistentes, acontece especialmente na escola, porque é um ambiente cheio de regras, porque é um ambiente coletivo e a gente percebe, e não vai ser diferente com a criança TEA. Ela também, a gente vai ali começando a trabalhar as habilidades sociais e isso vai de encontro aos nãos da vida que a gente começa a ter.
eu preciso antes falar dessa questão dos níveis, porque a gente precisa considerar a demanda. O nível ele é muito referente à demanda que a criança ou o autista requer, né? Então, tem aquele que requer menos, não são intervenções, mas menos apoio para as intervenções, um que precisa um pouco mais e outro que precisa o tempo inteiro. Então, na nossa escola, nós temos caso, e nas escolas do DF também, nós temos os 3 casos. Inclusive, a classe de ensino especial são para autistas, nós antigamente falávamos severos, né? Então, aqueles que dependem muito do suporte do adulto para executar as funções e ali as habilidades essenciais, por exemplo. E quando a gente tem um autista que é considerado leve, o que acontece? Ele está já numa turma de inclusão. E a gente enfrenta, sim, Oséias, essa questão do opositor, a gente até fala TOD, mas nem, como você foi muito boa em dizer, às vezes nem tem essa comorbidade, às vezes a gente precisa entender que é só também uma resistência e uma rigidez também. O que o educador, e não só o educador, uma dica que eu dou preciosa, não sejamos invasivos. Ninguém gosta de uma pessoa. Se você quiser perder uma criança, e aí eu vou estender para todas, para sempre, é a forma que você lida com essa criança. Não é diferente com a criança TEA. Sabe aquela coisa de pegar no rosto? Olha para mim. Isso é uma coisa muito invasiva. Se muitos têm até a questão sensorial, às vezes desorganizada, o toque precisa ser alcançado, precisa ser permitido, precisa ser trabalhado, e eu vou além, inclusive pedagogicamente. Por quê? Porque aí a gente esquece que essas habilidades vão ser trabalhadas dentro da escola também, inclusive com programas. Então, a gente geralmente tem uma dica que é muito bacana. Geralmente a gente quer dizer, não faz isso, né? Até não é o invasivo só no tocar, mas é o invasivo até no ditar. Experimentem falar aquilo que você quer que a criança faça. Fale de forma diferenciada. Eu acho que isso, Zeisa, engloba não só técnicas para se trabalhar a questão do TEA na escola, mas é um pouco da questão do respeito, dessa nova pedagogia que a gente precisa. Dessa nova, não, eu acredito que isso não é novo, né? Pode ter sido nomeado agora, mas como você lida com o outro. Então, não é diferente. Então, sejamos menos invasivos. A gente precisa entender que, por questões até sensoriais, a gente tem que respeitar o outro. Eu estou te falando assim de forma geral, trabalhando com regular. Na minha sala de aula, até o beijinho, que é essa coisa que o pai chega e fala, beija fulano, até isso, os meus alunos permitiam ou não, eu ensinava, era conteúdo das crianças permitirem ou não. Eles têm muito aquela questão do toque, né? As crianças típicas têm muito o toque exagerado. E até isso eu trabalhava em sala de... Isso. Sim. Eles são, o olho está na mão, né? A questão da criança pequena. Então, quando se fala de educação infantil, seu áudio está um pouquinho baixo. Quando se fala de educação infantil, a gente precisa entender dessas intervenções. Certo. Então, olha só, você está falando aí um assunto muito importante aí, que eu acho bom a gente frisar um pouquinho mais. Porque a criança, quando ela chega na escola, ela traz uma bagagem. Ela não nasceu ali quando ela acabou de fazer ali, ela entrou na escola, opa, nasci. Não, ela traz uma bagagem, ela traz uma referência, ela traz o conhecimento de casa, certo? Então, como você falou, às vezes, né, o vovô, a vovó, o tio, a mãe, certo? Estimula muito. Ah, dá beijo na sua avó. Ah, pega na mão. Ensina muito a criança. E as pessoas invadem o universo dessa criança. Eu acho isso errado. Eu particularmente, eu acho errado. Então, você pegar o seu filho, independente de ser autista ou não, e falar, cumprimenta, beija, abraça. Gente, isso aí é muito invasivo com a criança, certo? É uma falta de você ter, assim, ter um olhar, né? E falar assim, não, meu filho não tem que abraçar, ele não tem que beijar o estranho, ele não tem que tocar no estranho, nem mesmo quando é o parente, certo? Então, é até grosseiro, né, falar isso. Mas
acontece o seguinte, que hoje, o que nós fazemos? Isso aí é cultural, isso vem desde os séculos passados. É cultural. Então, a criança, ela traz uma bagagem de casa. E essa bagagem, quando chega na escola, que você já tem que frear um pouquinho mais, certo? Que já não é tão assim, aí vem a barreira, certo? O professor tem que reeducar, ok? Aí, com a criança autista, algumas não aceitam o toque, realmente, outras já aceitam. Então, não é estigmatizar, falar, o autista não pode tocar. Não, não é assim, certo? Isso tem que ficar bem claro, certo? Então, o autista, ele tem as suas nuances, as suas especificidades, né? Dentro do seu nível, certo? Né? Então, para ficar bem simples, né? Um coloquial mesmo, ficar um termo bem simples mesmo, para que as pessoas possam compreender, certo? Então, quando acontece isso, da criança ir para a escola, às vezes ela já não gosta do toque, né? Às vezes gosta. Por exemplo, meu filho, se você chega tocando nele, ele te agride, ele bate na sua mão, certo? Ele te empurra, é até grotesco, porque ele já está grandinho, então as pessoas, nossa, que sem educação, né? Mas não é porque ele é sem educação, é porque realmente ele não quer que você toque nele. Mas a partir do momento que você o conquista, a sua abordagem, a sua forma de agir, aí ele é que vai te abraçar, ele que quer colo, ele que vai te beijar, certo? É ele que vai se oferecer, né? Então eu acho isso bonito no autista também, né? Isso, e eu acho que deveria ser assim com todo mundo, né? Pra gente não invadir tanto o espaço do outro, né? E vai, Zeisa, só um minutinho, porque você falou uma coisa falar. muito importante, que eu preciso ressaltar também. Isso vai muito daquelas questões que a gente escuta, eu vou tapar os ouvidos, tá? Ah, eu vou fazer contenção com o meu aluno. Eu estou tapando os ouvidos, eu não estou ouvindo isso. Uhum. Gente, a questão da contenção com o aluno é muito séria. Nós, educadores, eu quero deixar isso muito registrado aqui. Nós, educadores, nós não estamos aptos a fazer contenções em nossos alunos. Às vezes é do esporte, às vezes pode depois falar sobre isso. Tem toda uma técnica. Em nenhum momento na pedagogia, na psicopedagogia, a gente aprendeu. O que a gente aprende? Fazer bloqueios de comportamentos inadequados. Sim. Ninguém vai ficar segurando a criança, sabe, para poder gerar um sofrimento. Uma frase que eu uso sempre: onde tem sofrimento, não tem aprendizado. O que a gente precisa deixar a nossa criança? Segura. E, claro, a segurança dos outros colegas, a segurança do professor. Ninguém está falando aqui para deixar a criança também se debater e bater em todo mundo. Não é isso. Mas a gente precisa entender que, como a Zeisa falou, estamos tratando de um espectro. Às vezes a gente acha que aquela criança não quer ser tocada, ao final do ano, ou muito próximo, ela mesma procura isso. Uhum. Ela mesma rompe algumas barreiras, inclusive sensoriais, e consegue fazer isso. E eu quero deixar claro que eu, como educadora, eu sou adepta da afetividade, né? Já dizia Valon que os conhecimentos, a aprendizagem, elas ocorrem nos campos de experiências, e esses campos de experiências são irrigados de afetividade, de respeito. Mas a questão invasiva é muito complicada. E não só eu estendo para criança de educação infantil. Como a Zeisa falou, nós estamos falando da criança pequena, então nós estamos falando da criança de educação infantil e TEA. Tá? Então, assim, sejamos menos invasivos. Acredito muito no diálogo. As crianças, eu já trabalhei com maternal, logo no início da escolarização das crianças, quando elas vêm para a escola. E eles entendem, acreditem, eu falo muito, eu inclusive uso no meu Instagram dica de quem vive, porque eu vivo. A minha experiência, eu tenho sim todas essas formações, mas eu tenho muito chão de fábrica, aquela coisa de ir para a sala de aula e atuar. Tá bom? E atuar, né? Pegar, né? Então, você está falando aí, por exemplo, eu recebo muitas crianças aqui, né? E eu tenho crianças que têm autismo e crianças neurotípicas, certo? Né? Meu filho está batendo palma ali, cantando. Então, olha só. Quando eu recebo algumas crianças aqui em que a mãe chega, normalmente é a mãe, tá, gente? A mãe chega aqui, traz a criança. Às vezes a mãe está mais assustada do que a criança. A mãe tem medo da não aceitação, ela tem medo de que as outras crianças reparem, recriminem o seu filho, certo? Então, a gente percebe muita coisa assim relacionada à mãe ou à pessoa que vem trazer, o pai mesmo, certo? Então, por exemplo, já aconteceu aqui de chegar a mãe com a criança aqui, né? Falando para mim que a criança é autista leve,
certo? Né? E no decorrer ali, né, eu deixo a criança mais à vontade, porque é o primeiro momento, é o primeiro contato, certo? Eu não toco na criança, ok? Eu passo as atividades, né? Só que eu não trato a criança diferente, certo? Então eu não falo, ah, ele é autista, então vem pra cá. Ah, você não é, vem pra cá. Não, é tudo junto, certo? E aí, normalmente, eu nomeio um coleguinha para acompanhar este coleguinha que acabou de chegar. Normalmente é um autista, certo? Eu não falo para a mãe, né? A mãe que acabou de chegar. Normalmente é um autista leve, ou um autista que eu vejo que tem mais condições de acompanhar. Eu falo, ó, hoje esse coleguinha aqui vai ser o seu parceiro. Hoje você vai cuidar dele, ok? É sua responsabilidade. Ok. O coleguinha que é autista aceita e vai. Às vezes é um que não é autista também, acontece. Sim. E no decorrer do treino ali, no decorrer da aula, né, a gente percebe o seguinte, que a criança acabou de chegar, ela mexe em tudo. Ela mexe em tudo. Ela mexe na bola de pilates, ela mexe na bolinha, ela mexe no bambolê, ela mexe na corda, ela mexe ela arranha o tatame, tem uns que mordem o tatame, certo? Arranha, né? E eu deixo, certo? Não é que eu estou com descaso com a criança, eu estou deixando a criança perceber o É um ambiente. buscador, né? Então eu estou deixando a criança perceber aquele local, para que ela se sinta à vontade, certo? Alguns até descobrem a caixa de brinquedos, né? Aí eu falo, nossa, acabou, agora é só brinquedo. Mas aí a mãe se sente desconfortável, certo? Que é onde eu quero chegar. A criança não está desconfortável, porque a criança, ela explora, ela é exploradora, ela não é bagunceira, ela não é, ela tem a curiosidade nata dela, porque ela precisa explorar. E quando a criança explora, ela está aprendendo, certo? É por isso que eu deixo. Dali, na terceira aula, a criança já não mexe mais. Na quarta aula, a criança já está fazendo junto com os outros. Dali um mês, ela já está sentando em 6A, que é uma forma correta de sentar, já está obedecendo os comandos. E é lindo de se ver. E os pais choram quando vê esse momento. Ah, nossa, eu não sabia que meu filho dava conta de fazer isso. Mas, hora nenhuma, eu trato eles com palavras infantilizadas demais. É onde eu acho errado, certo? Seja é a opinião minha, tá, Dani? Você me corrige se eu estiver errado. Então, por exemplo, às vezes, dentro de sala de aula ou no convívio com a criança, existe muita colocação infantilizada demais para a criança porque ela tem uma deficiência, certo? Isso já é um tipo de exclusão, né? Na minha percepção, certo? Então, você tem que tratar igual. E outra coisa, quando as mães chegam, elas se sentem deslocadas, porque acham que o filho está incomodando. Ele não está incomodando, ele está aprendendo, certo? Na sala de aula, quando chega lá para você, quando chega para suas colegas, né? Então, por exemplo, chegou a criança autista, dentro da sala você tem lá mais 20, 25, né? Sem deficiência, ok? Como que ocorre, né? Essa inclusão dessa criança dentro da sala de aula? O que o professor pode trabalhar, certo? Para que as outras crianças também adaptem ao novo coleguinha que chegou, ok? Porque normalmente ela não tem um coleguinha assim, não tem um irmãozinho assim dentro de casa, ok? Como que você pode trabalhar essa adaptação? Como que você pode fazer esse apoio? E quais são as intervenções educacionais nesse sentido que podem ser aplicadas? É uma pergunta longa. Então, você falando e assim a minha cabeça, né, o tempo inteiro. Zeisa, essa questão de ser um buscador, vamos ampliar para todas as crianças, né? O universo da casa da gente não é um universo da escola. Eu imagino que não seja um universo de um lugar que seja apropriado para fazer educação física, no caso o karatê. Então, a criança, independente disso, ela vai ser um buscador, tá? O que hoje, e eu vou falar com muita certeza do que eu estou falando. Lembra aquela coisa que a gente aprende lá no magistério, quem é professora vai saber, da sala ideal, a sala toda linda, montada antes de receber a criança? Ah, eu fiz muito isso, como eu fiz. Eu Idealiza, né? acredito, é a sala linda, sabe? Com tudo impecável. A gente voltava, antigamente não tinha semana de pedagógica, que agora no DF tem. Eu fazia em casa as coisas para montar minha sala, porque minha sala tinha que estar impecável. Eu acho que na escola que eu estou, e eu sou muito grata às minhas colegas, e assim, a gente vem construindo um conhecimento.
A gente constrói essa sala com as nossas crianças. Inclusive porque nós somos uma escola inclusiva, então, certamente, na nossa listagem tem crianças TEA, tem crianças com síndrome de Down, tem crianças que estão com a questão sensorial, é aquele buscador sensorial, e aí eu estendo para crianças pequenas, que às vezes ainda a boca está sendo o local de exploração, de aprendizagem. Então, a gente, claro, ninguém entra para a sala de aula sem um planejamento, sem uma coisa mais ou menos organizada. E foi muito bom você falar nisso, porque eu, como professora, eu converso muito com as colegas, e eu tenho visto uma preocupação muito grande, acho isso muito louvável, de como a gente precisa se reinventar, ou então se ressignificar, como diz a professora Noemi, para esse atendimento. Hoje nós temos crianças que são extremamente motivadas, como você falou, ela não nasce e vem para a escola, ela tem uma história. Então, nós já temos crianças bem motivadas, temos o privilégio aqui no DF de ainda estarmos com a sala com 3 TEA e até 18 do regular, assim, 18 no total. Então, a gente tem uma redução. Não é a ideal, não é. Porque nós não temos o auxiliar de sala, apesar de termos o programa do Jovem Educador Social, a gente sabe hoje da necessidade, mas a gente não tem ainda a condição ideal. A real ainda não é a ideal. Só uma pausa. O jovem educador, que você falou social. Aí, social. Esse aí é como se fosse um monitor? É como se fosse uma pessoa para auxiliar a criança ali em algumas habilidades. Só que o que acontece? Num primeiro momento, essas pessoas vieram até estudantes, não necessariamente não poderia ser um adolescente. Então, eles vinham muito sem a formação. Esse programa já tem uns 3 anos no DF e a gente já percebeu uma melhora no sentido da formação. Hoje, por exemplo, nós temos na escola, como educadores sociais, pessoas estudantes de pedagogia, de psicologia, mães de criança TEA. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, eu acredito que foi um salto. Mas aqui, por exemplo, o AT, que é o atendente terapêutico, o GDF não disponibiliza. O que acontece? Às vezes, a criança tem uma terapia e um AT designado à escola, mas aí por custo dos pais, né? Assim, lá na clínica. Mas geralmente na Secretaria de Educação é a questão do jovem educador social. Nem é mais jovem, agora é educador social. Ah, tá. O educador social ele é o mesmo que o profissional de apoio, no caso, seria isso? Como se fosse, seria esse. Ele vem, inclusive, para atender, vamos supor, nós temos demandas, nós temos uma criança TEA por sala. Ele vem designado para salas que têm inclusão. A sala que não tem inclusão, por exemplo, eu não tenho esse educador social. Ele fica junto com a criança a aula inteira adaptando o que o regente está passando. Ele fica 4 horas dentro da sala de aula. Então, ele ajuda ali nas questões, nas habilidades funcionais, na questão da alimentação. Nós temos crianças que ainda não têm controle dos esfínteres, então ele auxilia no banheiro, tá? Mas normalmente sempre... a criança nessa faixa etária aí, ela ainda está na fralda ainda, né? Não, na minha escola são poucos, porque eles já entram na escola, no jardim de infância, com 4 anos. Na creche já tem bastante, mas tem educador social também para a creche. Entendi. O que você sugeriria como intervenções educacionais que você ficou de falar para nós também? Dentro daquela pergunta. Aí, o que acontece? Eu percebi, Geisa, e eu percebo muito essa questão de que eu vou falar da minha parte, que é a educação. O educador, de forma geral, ele fica meio assustado quando se fala que vem uma criança com algumas necessidades. Então, eu percebo que a gente tem dificuldade até em como montar a nossa sala de aula. E aí entra naquilo que você falou. Se eu tenho uma criança que é buscadora, que ela vai buscar, o que eu preciso hoje, como educadora, avaliar dentro de um ambiente escolar? A segurança desse ambiente escolar. Então, hoje, faz muito parte da minha preocupação montar uma sala segura para essa criança que vem. Então, o que eu falo com isso? Se a criança, eu sei. Porque o que acontece? A gente, inclusive, aconselha, e é muito importante que os professores façam isso, se tiverem oportunidade de conhecerem a família antes. Conhecerem, inclusive, a criança antes. Por quê? Porque a família traz toda informação essencial para o início do ano. Por quê?
Por exemplo, eu tenho uma mãe que me fala, olha, Dani, o meu filho, ele tem aquela coisa por água. Se ele vir o banheiro aberto, ele vai ficar no banheiro. Eu, como professora, hoje eu faço isso. Eu me preocupo até em montar o mobiliário da minha sala para que eu consiga, nos momentos pedagógicos, manter a criança mais sob o meu domínio do que a criança onde ela, por acaso, ficaria diante de algum risco, né? Porque o banheiro, principalmente nas salas de educação infantil, nós temos o banheiro dentro da sala. No DF, nós temos aqui em algumas escolas, nós temos o banheiro dentro da sala. Então, esse banheiro precisa, inclusive, as crianças terão habilidades aprendidas e desenvolvidas, que são as AVDs, atividades da vida diária, e aí eu estendo a todos, porque, por incrível que pareça, uma coisa que você falou é da infantilização, inclusive de termos. Eu vou te falar, na educação infantil, nós percebemos uma coisa, e um dia desse eu estava lendo um artigo sobre isso. Muitas famílias, por infantilizarem tanto as crianças de forma excessiva, não estou aqui de novo falando de naquela coisa, né, afetuosa. Está acontecendo muita confusão, inclusive para diagnósticos de DI. Olha que sério isso. Olha que sério. Saiu num artigo sobre isso. Então, por exemplo, eu tinha uma criança em sala que a criança, quando ela falava muito complicado. E eu, assim, como professora, comecei a pensar, meu Deus, mas o que será isso? Será que é uma dificuldade ou está apresentando algum atraso e tal? Depois, em pouco tempo que eu tive contato com a família, eu via que a família falava quase um dialeto com essa criança. Essa criança não tinha o contato. Então, isso é muito... em casa, né? Sim, nós temos criança hoje, Tá travando um pouquinho o seu vídeo, tá travando um pouquinho? Não. Espera só um pouquinho. Sempre vi dizer que escola. Espera só um pouquinho, tá? Tá. Isso, pode continuar. Nós temos hoje, por exemplo, é óbvio que, assim, na escola a criança vai aprender habilidades do tipo alimentar-se. O primeiro movimento de pinça da criança não é no lápis, não é ali. É ao se alimentar, ao pegar o talher, ao botar o alimento na boca, porque ela começa... E aí a gente pensa que é só a pinça, a gente vai desenvolver só lá naquela habilidade da escrita, e não é. E o que acontece? Nós temos ainda muitas famílias que os pais alimentam as crianças ou não deixam as crianças. Então, isso traz um pouco de dificuldade e, infelizmente, eu estou falando isso com muita seguridade, que, infelizmente, muitas vezes a criança até é rotulada. Por quê? Porque a gente sabe que o diagnóstico, a gente tem uma dificuldade do diagnóstico precoce, a gente sabe que tem ainda aquelas falas, não, isso é fase, vamos esperar mais um pouquinho. E eu tenho um pouco de receio em relação a isso também. A gente já tem estudos comprovando que quanto mais cedo a gente conseguir detectar e estimular, melhores serão as respostas. E na educação infantil, por que eu acho importante falar essa questão? Tanto para o lado do professor como para as famílias. Muitas vezes fica ali muito confuso e fica numa linha muito difícil de entender aquilo que a criança está respondendo ou aquilo que a criança tem, de fato, um atraso. Por isso que eu falo sempre para as colegas, para os pais, principalmente pais de crianças pequenas, leiam a respeito dos marcos de desenvolvimento. Sabe aquela coisa assim? Ah, você não compara criança. Compara sim. Sabe como que você compara? Com os marcos do desenvolvimento, com a idade. Isso hoje faz uma grande diferença. Então, é claro que ninguém vai dizer que meu filho não faz algumas coisas, meu filho já está dentro do espectro. Não é isso. Não é isso. Mas isso. acendem algumas observações para que você procure. Né? Sim, você como mãe pode falar a respeito, Zeisa. Sim. Olha só, por exemplo, o meu filho, quando ele tinha mais ou menos uns 3 aninhos de idade, ele tinha a idade cronológica dele, né, mental dele era de 1 ano e 8 meses. Ou aí essa idade, né, e o que as pessoas falavam para mim, os profissionais? Quando ele tiver maiorzinho, vai igualar as outras crianças, né? E o sonho de mãe ficou esperando igualar as outras crianças. E deram até um número, quando falou assim, falou, quando ele tiver com 11 anos, ele vai igualar as outras crianças. Eu falei, será?
E assim foi, com 8 anos, né? Eu vendo aquilo, eu já tinha mais de 1 ano e meio, 2 anos de diferença, parecia que ele tinha 5 aninhos, certo? E assim foi. Hoje ele tem 13, né? Tem dia que eu penso que ele tem 6, tem dia que eu penso que ele tem 8, certo? Então me surpreende. Tem dia que ele fala umas coisas assim que eu faço, nossa, né? Tá evoluindo, tá melhorando. Mas eu sei que ele tem 13 hoje, certo? Mas a idade dele, cronológica, a idade mental dele é de uma criança de 8 anos de idade. Ele Nós chora, temos. ele chora. Quando você fala um não para ele chora doído, como se fosse um bebê. Eu falo assim, gente, meu filho. E eu tento conversar o máximo possível sem infantilizar, né? Eu nunca infantilizei. Mas isso já foi um critério meu, porque quando criança, eu não fui infantilizada, certo? Então, E eu nós aprendi temos. Quando você fala essa idade, essa questão da idade de desenvolvimento e idade cronológica, desenvolvimento, nós né? temos no DF, hoje, por exemplo, na rede pública, na educação, na estimulação precoce, nas classes de ensino especial, nós aplicamos o Portage, que é uma escala. Tudo bem, tem outras escalas, e aí, assim, dentro do GDF, a gente pode aplicar. São 500 perguntas que a gente vai ali, junto com a família, fazendo para que a gente tabule a questão da idade de desenvolvimento e a idade cronológica. Porque a gente percebe, muitas vezes a criança não está dentro do espectro, mas ela tem um atraso. E a gente precisa parar com essas falas de, vamos esperar até 5 anos para ver se fala direito. Vamos descartar. Primeira coisa é essa que você falou, a infantilização, os tati-bitates, sabe? Aquela coisa muito... Ontem eu estava lendo um grupo e algumas professoras estavam falando, eu acho que vai virar polêmica a nossa live, viu, Zeis? Mas a gente dá conta. Sobre ser tia ou professora. Eu, Tá. sinceramente, como educadora, eu não vejo problema nenhum em ser chamada de tia. Sabe onde eu vejo problema? No trato que eu dou para a minha criança. Se eu, dentro do meu trato, que é profissional, e dentro desse profissional eu englobo a afetividade, eu englobo todas as outras coisas, o cuidado, porque as leis e o próprio, né, não tem como separar a educação do cuidado. Quando a gente dá um trato doméstico, isso nos faz muito menos profissionais do que a gente deveria. Então, não é o título que nos faz profissionais, é como a gente dá o atendimento a essa criança. E o professor de educação infantil, mais ainda, as professoras que estão aqui sabem disso, a gente precisa lutar cada vez mais para sermos profissionais. A gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar... Quantas vezes eu fiquei... Sim, eu ficava noites sem dormir estudando para atender aquele meu aluno. Então, a gente precisa ter propriedade. Procurem saber sobre essa escala Portage. É uma escala que você joga na internet. Ela tem algumas... Isso que a Zeisa falou, de às vezes uma criança que está com 11 anos, às vezes em alguns momentos. E aí lá na escala terão as áreas, né? A área da emissão. Escala, tá? Passa para a gente depois por passar escrito. Sim, essa é utilizada inclusive no GDF, que é um avanço. Entendeu? Então, eu acho que mesmo falando de criança pequena, e aí não excluindo os TEA, muito pelo contrário, qualquer criança aprende aquilo que é significativo para ela. Aos 3 anos de idade, se a criança tem um interesse em alfabeto, em números, ou é uma criança TEA que tem hiperfoco, isso virá naturalmente. Mas eu, como educadora, muito seguramente, eu acredito que aos 3 anos de idade, a criança precisa aprender, e eu digo aprender mesmo, outras habilidades que precedem essa questão de números, alfabeto, a questão... Por quê? Porque a gente, até a questão motora, e mais uma vez eu falo, a Zeisa que está aí, que é professora, né, lida com o corpo. Tem algumas partes físicas que precisam de amadurecimento para que a gente alcance algumas coisas. Então, é claro que se a criança ali, naturalmente, ela busca um alfabeto, busca letra, ela busca esse tipo de... Ela tem uma preferência, brinque com isso. A criança, nós da educação infantil, nós não brincamos de ensinar. Nós aprendemos, nós ensinamos brincando. Essa é a grande diferença. O brincar
é uma das ações mais primitivas que existe no ser humano. Então, a criança, dentro das brincadeiras, a criança aprende. E aprende muito. E mais, se for significativo, ela aprende para o resto da vida. Então, assim, a gente precisa entender que, além das questões motoras, a gente precisa também ver aquilo que é de fato importante para a criança. Será que aos 3 anos o alfabeto é o mais importante? Eu não sei, né? Outra coisa, a gente tem visto aí a dificuldade da EAD para a educação infantil. Por quê? Porque, às vezes, as nossas crianças não adquiriram ainda nem a habilidade de sentar, de olhar, de imitar. E aí a gente quer que a criança fique em frente a um dispositivo parado. A minha sala de aula, por exemplo, é a coisa mais engraçada do mundo. Se você chegar lá para achar a criança sentada, você não vai achar. Você vai achar um no grupinho. Eu queria ter desse jeito na minha época. Menina, Zeisa, mais uma vez a Vânia tá aí para não me deixar mentir. Há 23 anos, eu acho que o povo olhava para mim e pensava, meu Deus, que professora doida, porque assim, como que vai trabalhar diversificado com 32 crianças? Em São Sebastião eram 32 crianças. E assim, sempre trabalhei de forma diversificada, porque eu sempre entendi na minha cabeça que não dava para ensinar todo mundo igual ao mesmo tempo. E hoje ainda é uma dificuldade. Não dá, não tem como. Hoje, claro, que falando de menos crianças, mas assim, é muito diferente. E hoje a gente não tem o auxiliar de sala. Quantas vezes a casinha ou uma habilidade mais tranquila, motora, a massinha, me auxiliou para que eu atendesse uma criança TEA em sala, porque a criança que está em inclusão, ela precisa de vários momentos de atendimento individualizado. A gente sabe disso. Então, eu não tinha auxiliar. Eu não tinha. E eu tinha 2 TEA e 15 típicos, né? Então, assim, o que acontecia? Eu precisava... E hoje na escola, uma coisa que vocês não perguntaram, mas isso aqui é importante. Chega dessa história também de que a escola é só socialização. Isso é balela. Isso é conversa. A criança tem o direito à escolarização. Ela tem o direito a aprender, a ter um plano individualizado, uma adequação curricular para ela, onde ela possa... Muitas vezes tem crianças TEA, e eu digo lá pela escola, que a adequação curricular dele é quase mínima, porque hoje a gente dá acesso ao currículo. O que a adequação traz? Traz as especificidades da criança, mas traz também o acesso ao currículo. A escola está toda falando de festa junina, e aí eu falo, por que eu falei de festa junina? Ah, mas o meu menino, ele nem vê isso, ele balança o tempo inteiro, ele nem está vendo. Primeira coisa que acontece com uma criança autista em época de festa junina. Ela desorganiza por conta dos ensaios. Sim. Festa junina. As nossas festas, nós já adaptamos agora volume, quantidade de pessoas. Por quê? Porque nós temos crianças que têm a necessidade, tem a questão do estar muito cheio, das desorganizações sensoriais. Outra coisa... Você falando aí, só quebrando aí um pouquinho sobre festa junina, certo? Eu passei por isso com o Flávio. Por quê? Né? Ele ia lá, ele não ensaiava, se recusava a ensaiar, porque o som era muito alto, ele reclamava para mim que estava com dor de cabeça, certo? Reclamava também, porque normalmente a professora pegava, e aí ele foi sendo excluído. Ele foi sendo deixado de lado, porque ele não queria ensaiar. Aí no dia, eu virava para ele, enfeitava ele, arrumava ele ficava muito empolgado. Eu falei, você quer dançar? Ele, quero. Então vamos lá que você vai dançar. Chegava lá na escola, a professora que havia feito o ensaio quase morria, né? Quase tinha um troço. Nossa, e agora? O que eu faço com esse menino? Se ele ia no olhar dela. O que eu vou fazer com essa criança que não ensaiou? Eu vou ter que colocá-la. Só que tem 10 meninas, né? Sobrando, querendo um parzinho para dançar, né? A nossa sorte, né? Que ele é menino. E aí eu falei assim, não, ele vai dançar. Ele quer dançar, ele vai dançar. Ah, mas ele não ensaiou. Gente, na hora que começava a dança, ele sabia tudo de cor salteado. Ele não tinha ensaiado. Certo? E aquilo para mim era fantástico, né? E aí aconteceu isso no outro ano, até que no ano passado, eu não sei o que houve, ele não sabe falar, ele não sabe me explicar o que houve, apesar de que ele é verbal, mas ele não sabe relatar, né? Chegar e falar assim, mamãe, aconteceu isso, ele não sabe esse relatório. Certo?
E aí ele não quis participar. No ano passado, por mais que eu e ele tentássemos, né, levamos e tudo mais, mas a quantidade de gente era tamanha que até eu assustei, até eu queria ir embora, Sim. né, até eu não, muita gente, né, que lá me deixou até irritada, até eu queria ir embora, porque mãe de autista também acaba pegando muitas coisas, né, né, acaba, né? Então, Professora também, viu, Zeisa? é, Professora também. professora também, né, a gente começa a perceber. Tem uma pessoa aqui falando aqui, Dani, olha só, a professora, deixa eu ver aqui, só um segundinho que eu tinha uma pergunta aqui bacana, falando sobre os eletrônicos na aprendizagem da criança que tem TEA e tem TDAH, né, que você escreveu, ou Eu THA? não vi os comentários, eu não consigo visualizar todos, mas É, então eu vou só finalizar aquela questão das festas, tá porque bom. até a Vânia colocou aí, isso acontece com a Zeisa, acontece ao contrário também, do pai se frustrar porque a criança ensaiou, ensaiou, ensaiou e chega no dia e não faz. Uma Acontece. dica, uma É. dica, filmem os ensaios, mandem para a família. No decorrer da semana, faça novamente, não é uma brincadeira, faça novamente a apresentação entre vocês e filmem e mandem para a família. Ótima Não dica. vamos excluir as nossas crianças por conta das especificidades. Tem que ter a festa junina? Entendo. Trabalhe no calendário. Eu trabalhava com legendas. Isso que você contou do seu filho aconteceu com um aluno meu no Dia das Mães. Ele nunca se apresentava em nada e eu pensava, gente, nem lá no local para ensaiar ele não quer. A mãe filmou ele para mim. Eu tenho o vídeo Uhum. dele filmando, ele cantando, ele era não verbal, ele emitindo palavras com a música em casa. Então, Olha olha a só, parceria da família. Eu nunca trabalhei uma música de festa junina que eu não trabalhasse com a família. olha Nunca. só. Depois, e aí, Aí você mais uma imagina, vez, né? O que acontece lá que ele não quer apresentar? Isso acontece com a gente também, né? Que não tem autismo. Às vezes você se prepara, você se organiza, você estuda e chega na hora de fazer uma apresentação, não sai nada, a certo? Até mesmo uma previsibilidade, prova, né, Zeisa? é, A acontece. previsibilidade hoje a gente sabe que é o grande ponto. Eletrônicos. Eu não vou ser a chata aqui e dizer, ai, tirem os eletrônicos Não, todos eu das também nossas. não concordo muito, não. Né? Sabe Concordo por com quê? você tirando Eu sou tudo, não. mãe. Eu sou mãe e vou falar para vocês. Inúmeras vezes a gente precisa, inclusive, dessa ajuda. Lembra que eu falei lá da massinha? Uhum. Não é diferente, é um suporte. O que a gente hoje precisa ter cuidado? Observar as orientações, inclusive das associações de pediatria e de orientações para a criança de modo geral, não expor muito a criança, até a questão de telas, e não ser o único estímulo para a criança. Hoje nós temos vários aplicativos, inclusive aplicativos para crianças não verbais, a gente pode colocar. O Ótimo. hiperfoco, lembra do hiperfoco que eu falei? O Sim, sim, hiperfoco não é negativo, o hiperfoco é positivo. É uma hora que você está sim. mexendo um feijão e a criança está ali, porque a gente lembra do ambiente seguro? Às Uhum. vezes, muitas vezes, vai ser seguro a criança ficar, mesmo que seja ali no local, na sua visão, com o eletrônico. Não pode ser o tempo inteiro, porque o que a gente percebe também? A criança, a questão da rigidez, ela começa a estabelecer um vínculo com aquele objeto. Geralmente, crianças autistas, elas interagem mais com objetos do que pessoas. Então, ela começa a desenvolver um vínculo Uhum. que é prejudicial. Não é isso que eu estou falando. Agora, em sala de aula, vou puxar para o lado do professor. O mediador, o responsável pedagógico pela sala é o professor. Dar um tablet para passar tempo não é o ideal. Eu, como professora, eu utilizo o tablet. Quando não tenho o tablet na escola, ou às vezes a gente não tem até a tela do celular. Mas entra Sim, como combinados isso, dentro perfeito. do Meu hiperfoco e filho dentro também. do Aham, programa que eu vou sim. aplicar. Por exemplo, eu tinha que desenvolver com uma criança minha a questão visomotora. E eu percebi que ele tinha um hiperfoco imenso num vídeo do ratinho, daquele Ó, Ratibum. O que eu fiz? Eu preparei uma folha com gravuras do ratinho e coloquei de um lado aqui. essa Coloquei técnica o é excelente. tablet Aham. do lado. Ele fazia a questão visomotora que eu precisava. Alcancei Olha. meu objetivo e isso tudo com as pistas visuais para a criança entender que tem tempo.
Aí eu vou falar do eletrônico com todas as outras coisas. Sim, sim. Usar tempo, usar pistas visuais para retirada. E Sim, essa questão, eu até trouxe aqui, hoje eu estive lá na escola, e eu trouxe como a gente faz. Por exemplo, essas pistas visuais. Eu tenho sim. elas pequenininhas. Mostra um pouquinho mais para cá, porque o pessoal do Facebook não Ó, está vendo. Está aqui, cortando. aqui. Isso, ótimo. Agora sim. Daniela, gosto mais de fotos. Por quê? Porque Sim. a criança não tem que decifrar esses pictogramas, esses desenhos. Ela automaticamente ela faz o transporte dela, né? Então, mas quando não se tem, porque às vezes eu sei que é difícil tirar fotos, principalmente no começo do ano, eu uso essas daqui. Uso grandes e uso isso aqui. Eu carrego dentro de um avental que eu tenho, porque professor de educação infantil tem que ter as mãos livres. Professor não fica segurando chave, não fica segurando celular. Eu trabalho, por exemplo, de jaleco. Sabe por que eu trabalho de jaleco? Porque o jaleco tem um bolso, eu boto dentro do bolso, É prático, né? coloco. E outra coisa que eu sempre falo, o jaleco, você pode ir com a roupa que te dê mais flexibilidade. A criança pequena, criança de educação infantil, não dá, gente. E aí, mais uma vez, a polêmica. Não dá para a gente trabalhar de salto alto, achar que não vai entrar na areia, porque a gente come areia, a gente, às vezes, precisa entrar, né? Então, assim, a vestimenta faz muito. E eu uso essas pistas visuais, tá aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ela é da escola. Essa aqui, por exemplo, ó, a gente pode usar em casa, que o calçar sapato não é só na escola, pode ser em casa também. Em casa, o meu conselho é que usem fotos da criança fazendo ou de outra criança fazendo. A identificação é melhor do que decifrar pictogramas, né? Que são desenhos. Tá bom? Sim. Seletividade na Seletividade está na escola. Isso mesmo. Geralmente, eu sou de escola pública, tá, gente? Então, geralmente, a gente tem um cardápio pré-determinado pela Secretaria de Você já um Educação. pouquinho por trás. Para eu te A ver aqui gente no tem, slide. tá. A gente Ótimo. tem um cardápio pré-determinado pela Secretaria de Educação. É claro que esse cardápio eu mesma trabalhei. Eu tinha uma criança com apraxia da fala e a criança tinha até questão motora um pouco comprometida. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei junto com a família e com a TO, nesse caso a criança tinha uma TO. Nós modificamos pedagogicamente, olha que sério isso. Um professor que se interessa e vai busca o recurso sensorial, que é a TO, para trabalhar lanches que a criança pode comer e deve comer para que tenha essa questão tanto de estrutura quanto a questão da seletividade. Nós temos lá, eu tinha uma criança que tinha a questão do macarrão. É óbvio que, como escola pública, eu preciso informar os pais o dia do macarrão. Então, eu informava previamente e algumas vezes os pais falaram, olha, tenta o macarrão sem um molho. E eu tentava, porque o lanche é um fazer pedagógico também. Lembra das AVDs? Que tem que estar lá no PPI? Nessa hora, não é a hora que a criança vai lanchar sozinha, o professor vai olhar celular. Não. O professor... E aí as professoras devem estar falando, nossa, mas que professora chata. Ela faz isso porque ela não faz. Faço. Tem um monte de colega aí na live que pode falar. Aprovando o que você faz, né? Eu falei até na última live, mentir aqui é igual Big Brother, todo mundo tá vendo, né? Então, hora do lanche, hora do parque, hora do banheiro é atuação constante. As intervenções farão total diferença. Eu consegui, claro que as texturas, principalmente a do macarrão, a da gelatina, é um pouco mais difícil, mas o ofertar de forma não invasiva, comer fazendo o exemplo, tá? Sim, a criança não imita, mas ela começa a perceber o movimento. Se ela consegue fazer o movimento, a seletividade, outro profissional vai trabalhar também. Mas o movimento é pedagógico, tá? Estão dentro da AVD. Então, precisam mesmo colocar nos planos. Hora do lanche é hora pedagógica, tá? Não é hora da criança comer sozinha. É hora que você observa a mastigação. É hora que você percebe a tal da seletividade. Nós temos alguns profissionais, os terapeutas, pedem para a gente anotar ali no momento aquilo que a criança... Porque o terapeuta faz intervenção.
é muito importante. Então, se na hora do lanche eu não observo minha criança, como é que esse profissional vai me ajudar? Tenhamos como amigos os profissionais que atendem a criança. Tenhamos a família. Gente, eu falo muito seguramente, novamente, a família precisa estar sempre junto nesse processo. Não, sabe aquela coisa, às vezes eu já deve ter ouvido. Ah, aquela mãe chata que tudo dá aquela... Eu sou a chata da escola. Não tem mãe chata, a mãe conhece tudo. Às vezes um comportamento que você não consegue bloquear, extinguir, a mãe te dá uma dica. Tudo fica melhor, gente. Uma coisa que eu faço, aproveitar, deixa. Eu sempre faço o seguinte, mães que estão aí nos assistindo, né? Eu acho que serve como exemplo também, sabe? Não sei tudo não, tá, gente? Eu sei, eu sou PhD no Flávio. Você é PhD lá no João, na Maria, no José, certo? Eu sou o PhD do meu filho. Eu falo isso, né? Porque eu sou a terapeuta dele, eu sou a professora dele, eu sou a mãe, né? Então, eu sou a enfermeira, certo? Tudo, né? E olha só, uma coisa muito importante de fazer, certo? Que eu faço no final do ano, quando o Flávio vai para o ano seguinte. Ok? Normalmente ele fica retido, tá? Ele ficou retido no primeiro ano, repetiu, mas foi um pedido meu, porque ele não estava alfabetizado. Eu pensei, eu não quero ele. Ele foi pro segundo, quando chegou o mês de março, ele estava arrancando cabelo. Arrancando, aquele estufo de cabelo. Eu falei, mas o que tá nervoso? Porque ele não entendia, não sabia o que estava escrito, que lá para ele estava vendo japonês ali na frente dele, certo? E aí ele voltou, fui lá na escola, conversei, conseguimos, ele voltou, tive que assinar a ata, tudo mais, eles acharam um absurdo eu fazer aquilo, né, aquela coisa toda. Não, não é um absurdo. Voltou, repetiu o primeiro. Quando terminou o final do ano, ele estava lendo, escrevendo uma gracinha. Foi pro segundo, fez um segundo perfeito. Terceiro, ele ficou 3 vezes no terceiro. Porque realmente ele não conseguiu vencer as etapas, ele não conseguiu concluir, não tinha maturidade suficiente para ir pro quarto, né? Hoje ele está no quinto com 13. E uma coisa que eu faço, certo? Em dezembro, normalmente eu vou até a escola, ok? E no finalzinho do ano, ok? Para acompanhar, pegar nota, tudo, conversar, e já conversar com a equipe pedagógica sobre o próximo ano. O que nós vamos trabalhar no próximo ano? Normalmente é o que eu quero que a escola trabalhe junto com a coordenação pedagógica, ok? Normalmente o que a gente faz? A gente foca naquilo que ele tem habilidades. Quais são as habilidades dele? Esse ano nós concluímos, de acordo com o relatório, que ele tem assim, um amplo conhecimento na área de ciências, que é o caso dele. Ele teve um desenvolvimento bom para matemática. Ele gosta muito de geografia, eu vou falar que gosta de tempo. Tudo que é relacionado ao tempo, certo? Então, é graus, é temperatura, é chuva, tudo isso. Então, a gente aproveita isso. É o hiperfoco. Então, uma mãe perguntou o que é o hiperfoco no autismo. A Dani já vai responder, tá, Deise? Tá. E aí, olha só. Aí, é só para concluir. Então, a gente tem que ter essa parceria com a escola. Aí, no início do ano, o que eu faço? Eu converso, normalmente, com o apoio, com a professora de apoio. E ali, eu tenho um momento meu e com ela, certo? Para quê? Para eu falar quem é o Flávio. Quem é? Apresentar. E ali, colocar tudo que ele tem de habilidades, o que ele escreve, o que ele não escreve, o que ele entende, o que ele não entende, o que pode ser trabalhado. Então, ali, eu apresento ele, certo? E a primeira coisa que eu peço, não fale infantilizado com ele em momento algum. Eu não gosto de ficar dentro da sala de aula. Tudo bem. Gente, tem o pátio, tem o jardim, tem muitas formas de ensinar, certo? Nós temos técnicas, né? Então, as professoras levam ele para o jardim, vai ensinar sobre ciências com ele lá na natureza, ok? Mostrando para ele. Então, essa união entre a família e a escola é muito importante. É fundamental que haja essa parceria, porque quando você cria a mãe, ou o pai, ou quem quer que seja que cuida dessa criança, vai até a escola, acompanha junto com a equipe pedagógica para montar um plano de desenvolvimento individualizado para o seu filho, você tem isso aqui, ó. Você consegue fechar. E quem ganha é a criança, é a família, é a escola, é a sociedade, é todo mundo. Certo? Então não adianta você falar assim, a escola não faz. Mas às vezes a gente não sabe como fazer como mãe. Mas tem como aprender a fazer. Sim. Né? A gente está hoje buscando conhecimento, e né, só Dan? vai reafirmar aquilo que eu falei no começo, dessa busca antes pela família. Isso que às vezes faz ao final do ano, isso pode ser feito pela escola, nossa escola lá. Uma das coisas que nós amadurecemos como equipe, como professores, é que a gente precisa conhecer essa família antes. A gente precisa conhecer essa criança antes. Lembra da montagem da sala que eu falei?
Vai tudo depender dessas conversas que antecedem. A gente se prepara, por exemplo, para fazer uma live, a gente vem aqui, a gente, né, coloca um lápis de olho, né? A gente é a mesma coisa. Como profissional, a gente precisa ter aquela... A gente precisa se preparar para essa criança. E aí tem uma coisa, Zeisa, que eu estou até escrevendo a respeito, muito futuramente eu vou até lançar um e-book sobre essa questão do óbvio. Eu, como educadora, conversando com as colegas, muita coisa que a gente acha que é óbvia, o óbvio não tem isso, né? O óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim não é para o outro. E dentro de uma escola, como eu te falei, dentro da formação de pedagogia, por exemplo, eu não... Quando você fala que você apresenta o Flávio, né? O seu filho, a professora, eu aprendo muito com as mães. Eu tenho 2 anos de Instagram. E eu tenho hoje... Eu sou uma profissional diferente por conta das mães. Elas mudaram a minha forma de pensar. Eu vi várias mães fazem até por escrito. Lá na educação infantil a gente recebe, às vezes, por escrito, informações da criança. Entendeu? Isso que você faz vem, às vezes, por escrito. Sim, tem mães que criam, né? Elas fazem um mini relatório, certo? E manda para a professora, certo? Na pedagogia a gente não aprende sobre isso. A gente aprende que a gente vai ter as crianças ideais. Eu ainda tenho que ensinar para a professora ir lá e mostrar como que atender ele no caso de uma crise epilética. Como que vai fazer, como é que vai fazer os primeiros socorros, eu tenho que ensinar também. Falar, ó, vai fazer assim, 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 ele vai voltar, ele vai ver os coleguinhas, então eu peço para os coleguinhas não ficarem em volta, porque ele vai assustar, vai chorar, aí você não vai saber ficar. Uma mãe não menospreza o educador que você é, pelo contrário, enriquece. Eu tinha uma criança não verbal que... Eu, por exemplo, eu comecei a perceber que ele, às vezes, quando ele queria usar o banheiro, ele se arrepiava. Então, eu tive que ter outras leituras que não fosse a fala, que não fosse a comunicação verbal. Então, a primeira coisa como educadores que a gente precisa chamar a mãe na escola, eu falo mãe, mas é me referindo à família, tá? Porque a gente sabe que tem... Não estou desmerecendo os pais. A família de forma geral. A gente sabe que, por exemplo, a gente pergunta uma coisa, o que seu filho gosta? Por quê? Porque no momento, inclusive, de aprendizado, do hiperfoco, que aí depois eu vou responder, aquilo que a criança tem um prazer maior em saber. Pode ser em áreas, pode ser por um objeto, tá? Não precisa necessariamente ser um objeto, pode ser... Eu percebi agora na escola, tem uma criança que tem o hiperfoco, sabe o que é o hiperfoco dele? A mãe. Olha só. Olha que diferente. Né? Então, todo o comportamento dele, que às vezes é um comportamento inadequado, é na ausência da mãe. Olha que interessante, né? Então, assim, a aba tá aí, né, pra gente... a aba. Então, olha, então a gente precisa, sabe, Zeisa, ter esse contato com a família, gente. As mães, tenham essas mães como sabe, como pessoas que vão nos ajudar. E vocês, mães, também, autorizem a escola, confiem na escola. Qualquer coisa que não estiver certo, alguma coisa, eu sou a que mais defendo, é o que eu falo para as minhas colegas. Hoje eu estou em gestão, né? Eu não mudei nada, eu falo que eu só engordei, porque na sala de aula a gente corre tanto que a gente não tem tempo nem de comer para engordar. Mas agora eu falo muito para as meninas assim, a gente... Em primeiro lugar, a gente precisa ser defensor da criança. Se uma colega minha, às vezes, por algum descuido, até por inocência, comete alguma coisa, sinceramente, eu chego na maior educação, na ética, e falo, colega, não faz assim. Isso não precisa esperar que o diretor, que o coordenador... Nós temos que ser protetores dessas crianças, especialmente as crianças que já têm alguma vulnerabilidade. Então, assim, sejamos protetores, sabe? Não sejamos cúmplices de ações excludentes. Vamos sempre tentar incluir. Ninguém tem a receita. A inclusão, nós, professores, precisamos ser inclusos também. A dificuldade é para o professor também. A minha primeira experiência com crianças, eu peguei uma sala de aula que tinha uma criança cadeirante, já mudou até o termo, mas na época falava cadeirante, uma criança DA,
uma criança DA com implante coclear, uma criança com altas habilidades, uma criança TDAH, e os 14 todos já desorganizados, porque eu era a quarta professora que entrava nessa sala. Eu tinha saído de uma direção em São Sebastião e eu vim para retomar a sala, e a vice-diretora ainda falou assim comigo: você quer mesmo essa sala? Eu falei: eu quero essa sala. E eu fui para essa sala. Eu demorei 2 meses para ser inclusa. Eu passei pelo processo de inclusão. Você, né? Passou pelo processo de inclusão. Então, isso é muito claro, tá? Pessoal, alguém falou aí sobre crises e birras na escola, tá bom? Quer saber um pouquinho mais sobre crises e birras, né? E a questão, nós falamos de resolução de conflitos, né? Então, ela quer saber um pouquinho mais sobre crises e birras, né? Deve ser professora, né? Sim. É isso aí, Mônica, obrigada. Obrigada, Cris, que acabou de entrar. Olha só, então vou falar um pouquinho sobre crises e birras, ok? E a resolução de conflitos, porque encaixa um pouquinho, né? A gente vê que tem uma variedade, ok? O que a gente pode trabalhar, né? Quando a criança, ela tem, às vezes, é uma birra mesmo, né? E às vezes a gente consegue identificar isso, eu consigo identificar, por exemplo, com os alunos todos que eu trabalho, né? Vendo crianças, vendo vídeos que mães me mandam, né? Às vezes, meu menino está em crise, aí manda um vídeo para mim, olha, né? Assim, você percebe que não é uma crise, né? A criança tá... É porque é o seguinte, a criança autista, a gente fala assim, a criança autista não mente, a criança autista não faz isso. Gente, isso aí, infelizmente, certo? Sem querer, né, machucar, certo? Não é bem assim, certo? A criança autista, dependendo, ela manipula, assim, certo? Ela usa, né? Ela tem uma inteligência tão aflorada que você não percebe, mas às vezes ela manipula, sim. Eu tenho um aqui em casa que ele faz isso, certo? Tem as funções, né, Zeisa? Por isso tem as funções de controle. Lembra? E aí daria uma live, gente, porque habla, né? Então eu sei quando é uma crise, quando é uma birra, certo? Então eu sei quando ele está fazendo uma birra. Até o olhinho é diferente, até o jeitinho de olhar para a gente, porque ele faz e olha. Faz e olha, eu estou esperando a reação da minha mãe. Ela vai aceitar aquilo que eu estou pedindo, certo? Então, isso, né, é uma birra, certo? A gente sabe disso, né? E no caso da crise também na escola, como que a escola resolve esse conflito, ok? E a resolução, né? A resolução de conflitos. Então, o que a gente precisa, primeiramente, a gente ter discernimento do que é uma birra e do que é uma crise, porque são duas coisas bem distintas, apesar de muito sutis as diferenças, mas depois que você tem o trato com a criança, você começa, isso que a Zeisa fala do olho, isso é um sinal que ela, como mãe, já detectou no momento de birra ou de crise, não sei se você disse crise ou birra. Então, o educador é igual, a gente vai passando os dias e a gente vai, lembra que eu falei do arrepio, que eu começava a ler um arrepio da minha criança? Então, sim, a convivência vai ajudando isso. Você percebeu uma dica. Sim, é muito sutil, né? Uma pessoa olhar dentre 15 crianças, uma criança arrepiando, era o momento que ela queria ir ao banheiro, uma criança que não tinha controle dos esfíncteres, né? Então, o que acontece? Uma dica, é claro que, assim, tem estudos e a gente monta toda uma estratégia pedagógica para isso, para atuação e intervenção. A intervenção fará muita diferença, porque isso que a Zeisa tocou no assunto, alguns comportamentos que o educador ou o adulto emite vão servir de reforçadores, inclusive para essa birra. Ou para, na questão, qual o discernimento, que uma dica que eu vou dar para vocês. A birra é uma coisa que você pensa assim, se eu der o que ela quer, ela para. Uhum. Então, é uma dica. Tá bem assim, bem de modo amplo, tá, gente? Porque isso daria uma live. Sim, mas sim. A crise é uma desorganização maior, sensorial. A criança não para por conta daquilo que ela alcança. O que a gente precisa fazer nesse momento, como educador? Manter o ambiente seguro, não é hora de aplicar a intervenção. A gente até pode, quando a gente ainda está ali discernindo se é birra, a gente até pode, lembra as fichas visuais? Lembra do meu avental? Eu tirava, falava, hora do parque. Ou então, comando simples, tá? A gente não vai fazer uma DR com a criança. A gente vai falar de forma clara, simples, sem infantilização, calmamente. Se de tudo, eu sou professora, eu sei, às vezes a gente entra na mesma frequência,
Deixa que outra pessoa se aproxime. Mantenha a segurança do local. Quando a criança se acalmar, se você perceber que a criança tem uma linguagem receptiva, uma compreensão maior e quiser tocar, trabalhe com as intervenções que a gente tem para bloquear e extinguir comportamentos inadequados, tá? Daria uma live, gente. Eu estou falando muito amplamente. Mas aí, o que a gente faz? A gente trabalha, né? Coisas que podem, no caso que eu quero dizer assim, minimizar a ação da crise. Quando a gente trabalha com previsibilidade, quando a gente trabalha com rotina, quando a gente informa o que a gente vai fazer, mas ainda assim podem acontecer crises. A birra, a gente também trabalha de forma comportamental, tá? E aí tem as técnicas, como eu falei para a Zeisa, daria para fazer uma outra live. Até o Lu falou aqui, a Kelly falou o seguinte, porque é o seguinte, às vezes a criança, ela está no local público, que isso acontece muito, Sim. né? E a criança tem um momento de crise sensorial, ok? E a criança está num ambiente que a luz está muito forte, tem muito barulho, tem alguma coisa que está incomodando, certo? Gente, o ouvido de inglês é fantástico, né? Então, às vezes a criança está ouvindo coisa que você não está ouvindo, certo? E aí a criança entra num processo de crise, às vezes, sensorial. E as pessoas julgam. Criança, Zeisa, que eu fui com um casaco fluorescente, aqueles verdes assim, e eu não sei se era por alguma questão de luz, eu apanhei dessa criança, uma criança extremamente tranquila, nunca tinha tido, eu apanhei dessa criança. E foi um Olha só. Então, por causa de um casaco. Então, por exemplo, se eu ver uma pessoa com muita bolinha, eu fico desesperada. Muita bolinha na roupa, muita bolinha, ou muito X, muita Meu risco. Facebook caiu, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê seu menino para ele pegar? Cadê o Gui? Rafael, eu preciso de você. Meu Facebook caiu. Rafael, o notebook caiu. Mas então, olha só. Aí o que acontece? As pessoas, né, entendem como uma birra e julgam a mãe, julgam o acompanhante, julgam o pai, julgam a pessoa que está com aquela criança, certo? Como uma criança sem educação, como uma criança que não obedece, como uma criança que não tem modos, certo? Né? Então, a mãe sofre muito, né, Zeisa? Julga aquela criança dizendo que a criança está tendo uma birra. Mãe, né? É uma crise. Julgam muito, certo? Julgam, falam, principalmente quem não tem filhos, certo? São os pais perfeitos, né? Como dizem, né? Quando você não tem filho, você é pai perfeito. Então, principalmente os que não têm filho. Então, infelizmente, julgam. Falam, se fosse meu filho. Quando eu tiver meus filhos. Não pode ser assim. Essa mãe não dá conta, né? Você não segura seu filho. Eu já ouvi isso. Sim. Certo? Meu filho com 3 anos descendo. Eu, na formatura de uma prima, meu filho simplesmente saiu descendo, subindo a escada. E eu acho normal. Ele é criança. Certo? Ele não tem que ficar sentadinho do meu lado, parecendo um robozinho, não, ou tá assistindo o Jornal da Globo, né? Então, ele subindo, descendo, e eu tranquilo. Aí veio alguém, me chamou a atenção. Eu falei assim, mas tá errado, né? Assim, eu como mãe, né? Eu olhei assim, eu falei assim, mas ele... Como que eu vou deixar ele quietinho aqui, certo? Né? E eu nem sabia que meu filho era autista, tá? Não sabia que ele tinha um atraso no desenvolvimento, só isso. Eu não sabia nem o que era autismo, não sabia. Para mim, autismo é o que as pessoas antigamente falavam, né? Cheio de estereotipias, isolado, balançando. É essa coisa que eles pregam aí, né? Certo? Que não é nada disso, né? Nem sempre. Então, nós somos julgados, sim, certo? Como mães, né? Quando nós estamos com uma criança que ela tem uma crise e as pessoas confundem com birra. E para aquela mãe que perguntou, a gente sempre troca um comportamento inadequado por uma habilidade que a gente espera. Então, a escola tem esse papel muito importante. Mesmo dentro de... Por incrível que pareça, e aí eu não estou falando nem de crise, nem de birra, mas eu estou dizendo assim, inúmeras vezes a criança autista, ela tem a rigidez mental. E algumas vezes a gente vai precisar trabalhar nesse ponto. Por quê? Para que haja um aprendizado. Então, tem que ser um professor que tenha bastante segurança. As estratégias precisam estar bem organizadas, porque ninguém vai provocar uma crise, ninguém vai dar uma demanda maior. Quando a Zeisa fala dessa questão da luz, às vezes vem como demanda, e tem essa ocasião de crise mesmo. Então, lembra da sala de aula que eu falei que antigamente a gente arrumava a sala toda de aula
Inúmeras sim. vezes, hoje a gente precisa entrar, sentir o movimento de todas as crianças para a gente começar a montar. E eu não estou abrindo mão. Hoje, por exemplo, não tem como um professor de educação infantil trabalhar com criança pequena, com crianças atípicas, sem essas pistas visuais que eu Sim. falei, as rotinas, sem o calendário, sem o relógio na sala que seja ali um cronômetro, um timer, um marcador, sem painéis de antes e depois. Sabe aquele checklist que a gente faz na casa da gente? Para criança, o seu filho que está maior, às vezes eu não sei, mas a gente faz a ação e mostra que concluímos. Isso tudo vai amenizando, vai afastando um pouco mais as crises. A previsibilidade dá maior conforto para a criança atípica do que a própria autoestimulação, a autorregulação. Então, se a criança tem a previsibilidade, você consegue muito mais. E aí entra tudo aquilo que nós falamos. Organização de festas, desculpa, organização de ensaios, passeios, tá? Aniversários. Um aniversário na escola precisa ser comunicado. Previsibilidade. Então, é muito importante que a gente fale para a criança o que vai acontecer. Só que a gente também tem que tomar um cuidado muito importante. Eu já caí na bobeira de falar que íamos voltar 5 dias antes. Ou que a avó ia chegar, que alguém ia chegar 5 dias. Mas é a mãe que vai aprendendo, né? Não sabe. Aí, 5 dias antes. E a ansiedade também, né? Gente, vocês não têm ideia o que aconteceu. Era dia e noite cobrando, dia e noite cobrando. Eu falei assim, gente, onde que eu tô errando? Certo? O que que tá errado, né? E assim, esse autismo é uma coisa de doido, né? A gente tem que ficar buscando, tentando aprender, e cada um de um jeito, ninguém é igual, sabe? Então, assim, é complicado mesmo, é complicado pra gente que vive ali no dia a dia, né? Imagina pros professores, chega lá aquela demanda para ele, e agora? Cara, eu vou fazer, eu vou tentar, ou eu vou sair correndo, ou eu vou tentar, vou chegar em casa... Não saiam correndo. Tenham um PPI forte, tenham um plano pedagógico individual forte, onde você já veja, também tenha previsibilidade também. Como educadora, e especialmente as crianças autistas, eu acho que eu aprendi muito, muito, muito com essa questão. Eu entendo, sim, que o plano é flexível, que acontecem algumas demandas, especialmente em escolas, que às vezes até estrutura compromete o tempo, né? A gente tem um passeio super bem elaborado e aí vem uma chuva e a gente não... Então, eu tenho tudo isso. Mas o que eu aprendi? Um plano bem estruturado, ele é, sim, a nossa cadeira de apoio. Então, assim, não entrem em sala de aula sem saber o que vai fazer. Quando eu falo para a sala não ser montada antes, eu não estou dizendo não tenha essa preocupação. Pelo contrário, tenha a preocupação maior. Sim. Né? Não dá para ir. Quando eu vejo assim, profissionais que falam que trabalham, o Dinei aí, nós temos que fazer diferença na vida dessas crianças. Essas crianças, de alguma forma, e aí eu não estou com frases feitas, nada, elas já entram, de alguma forma, num sistema que deixa perder. Então, a gente precisa fazer diferença, lutar, sermos protetores, aquilo que eu comentei com vocês. Então, um educador, ele tem muita importância, porque nós passamos 5 horas da vida dessas crianças com elas. 5 horas. Na educação infantil, a gente nem tem aquele recreio. A gente entra às 7h30, sai 12h30 com a criança, ou de 1h30 às 6h30. A gente passa o tempo inteiro com a criança. Então, a gente precisa... Vai até 11h30, não é? Sim, nós não podemos ser mais vai até 11h30, 11h20, 11h25. E outra coisa, as mães... Uma coisa que eu quero falar como gestora e como professora, porque eu falo isso como professora, sabe? Tem algumas atividades, não aceitem, sabe? Será que você pode vir buscar um pouquinho mais cedo, porque ele está assim ou assado? Não! Nós, educadores, precisamos... Claro que ninguém vai entrar em sofrimento, é o que eu falo. O meu termômetro é o sofrimento. Se está em sofrimento, a família está ali o tempo inteiro contactada, tá? Mas não é isso. O meu filho, vem um pouquinho mais cedo, porque ele fica assim desorganizado. Não,
Não façam isso, educadores. Isso é exclusão. Amanhã vai ter um passeio na escola, ele não pode ir porque ele ainda não sabe sentar. Não façam isso. Isso é exclusão. Inclusive isso infringe a lei de direito. Sabe, hoje, temporalidade, até o médico, que é o profissional que vai ali, ele tem ressalvas para poder fazer. Então, não, amanhã nós vamos para um passeio para visitar Brasília, mas é melhor seu filho ficar em casa. Não aceitem. Isso me arrebenta com a mãe. Não aceitem isso. Amanhã vamos tirar a foto da escola, manda um recado. E às vezes a criança já ouviu na escola que vai ter o passeio. Claro que já ouviu. Hora de manhã, se prepara para aquele passeio achando que vai. Certo? Eu acho isso horrível. Ainda que você vai, ele fique 5 minutos. 5 minutos. Aí é diferente do que eu tô falando. Você não privou ele do direito de ir. Ele vai, fica 5 minutos e você tem outras estratégias. Lembra do professor com PPI bem elaborado, que faz a previsibilidade também? Porque eu, como professora, eu estudo meus alunos, eu sei mais ou menos aquela coisa aqui. Tá? Então, assim, tenham consciência disso, nós educadores e a família também. É isso mesmo, olha só. Aqui o meu nunca ficou de participar de nenhum passeio, certo? Já aconteceu de falar assim, mas ele ele vai. Onde que assina? Certo? Ele já foi até em passeio para conhecer como que era aqui o lixão aqui, para poder ver como que era a questão de reciclagem. O menino voltou contando coisas assim, sabe, maravilhado. Falei assim, nossa, e ele conta passo a passo. Certo? Ele, assim, não da forma como eu estou falando, tá, gente? Então, mas ele consegue falar, é feito isso, é feito aquilo, sabe? Então, assim, isso é importante. A primeira vez que ele foi no teatro com os colegas, né, assistir, ele ama teatro, a gente leva sempre que pode. Então, ele foi com os colegas, né, aí o pessoal falou assim, nossa, mas ele senta, ele fica. E eu acho que tem que haver essa inclusão, sim, certo? Mesmo que no dia do passeio, alguém da família precisa ir junto, que às vezes pode acontecer isso sim, certo? Principalmente no autista mais comprometido, que tem um cognitivo mais comprometido, certo? Mas não pode deixá-lo de fora, porque, ele vai atrapalhar, porque lá a gente não vai saber o que fazer. Nem o com dificuldade física não deve ter privação. Dificuldade física. Então, quando acontecer isso, a escola tem que se adaptar. Se a escola vai oferecer o passeio, ela tem que se adaptar para levar todos. Ok? A noite do pijama a noite do pijama é um grande exemplo disso. Algumas mães de crianças TEA não queriam deixar, a gente falou, nem que ele venha e fique 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Mas não privem os filhos de vocês e educadores. Que a gente tente cada vez mais, não é fácil. Eu sei, eu acompanho muito a vida de dentro da sala de aula, eu sei que não é fácil, mas é possível. Dani, olha só, 1 minuto para você concluir, tá bom? Eu quero concluir com uma palavra, gratidão. Vamos sempre falar a respeito. Estou sempre à disposição, é um assunto que eu tenho hiperfoco, que eu amo. Tá? Então, assim, estou à disposição no Aprender a Conhecer. Se puderem, conversem com as colegas, vamos fazer essa rede de apoio crescer. A gente precisa seguir umas às outras para que a gente fale mais de inclusão. E é só falando, é só com conhecimento que a gente tira essa questão do preconceito. O preconceito é combatido com conhecimento. O que precisarem, eu estou à disposição. Um beijo, gratidão, gente. Um beijo, até logo. Tchau. Tchau, tchau.